Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé no seu coração, para a gente orar junto, para a gente buscar o Senhor junto, para a gente ter esse tempo de palavra e de oração. É um devocional conduzido, que a gente faz junto todos os dias uma palavra, um momento de oração, e a gente tem a oportunidade de meditar na palavra juntos. Então é lógico que isso aqui não substitui o seu tempo íntimo com Deus, seu momento com o Senhor, mas agrega, colabora, ajuda você a crescer e se fortalecer no Senhor. Que Deus abençoe muito você, seu dia. Estamos aqui começando amanhã, nossa região aqui, estamos em Corbélia, Paraná. Friozinho aqui hoje, bem friozinho, né? Mas estamos debaixo da graça de Deus. Hoje, dia 30 de maio, começando mais um dia maravilhoso, preparado pelo Senhor para a gente crescer. Né? Você que está aqui junto com a gente, tenho certeza que a maioria de vocês são pessoas que já participam ativamente com a gente aqui no Devocional. Como está sendo para você participar desse tempo devocional? Estamos finalizando aí mais um mês, o 5º mês do ano. Estamos indo aí para o último mês aí do semestre. Como está sendo para você? Está crescendo? Defina aí o devocional para você assim em uma, duas palavras. Defina o devocional em uma frase. Né? Compartilha com a gente, isso edifica a nossa fé também, de ver que está sendo cumprido um propósito. É muito mais do que ter uma live aqui nas manhãs. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Estamos aqui para edificar o corpo de Cristo. Estamos aqui para nutrir os cristãos. Estamos aqui para impulsionar os cristãos. Eu quero muito que você seja um cristão mais parecido com Jesus. Quero muito que você seja um cristão aí na sua cidade, na sua igreja, muito mais dedicado, encorajado, fortalecido. Quero realmente que você seja uma bênção, um exemplo de servo de Deus aí, de serva de Deus na sua igreja, na sua cidade, principalmente dentro da sua família. Então esse é meu objetivo. As pessoas estão dando aqui bom dia, estão dizendo aqui, é um tempo de renovo, um tempo de bênção, tem sido bênção na minha vida. O Rômulo é encorajamento, alimento, tempo de refrigério, aí o Militão está colocando. Que bênção, queridos, é bom ouvir isso aí. Compartilha mesmo aí, é bom ouvir isso de vocês que estão participando. Ó, a Cris está dizendo, é meu caminho junto de Deus em crescimento. Que bênção. Isso aí, queridos. Obrigado, glória a Deus. E a gente está escrevendo aí os próximos devocionais do ano que vem. Estou preparando com um pouco mais de antecedência, orando, colocando diante do Senhor, né, cada devocional, também pedindo a Deus que nos direcione, como que a gente deve conduzir, né, as impressões desse devocional. Esse ano que passou, passei tanto apuro para suprir as necessidades aí das pessoas que queriam devocional, né? Passei apuro mesmo. Nossa, tanta gente que eu tive que falar não, né? Que eu não tinha devocional. Por fim aí devo ter no máximo uns 4 aí que ficou guardado para abençoar alguém, presentear alguém, né? Ser bênção na vida de alguém que vai chegando no meio do caminho aí, na jornada do ano com a gente. Mas já estou orando, queria que vocês também orassem, pedissem ao Espírito Santo me direcionar. Quantos materiais, quantos livros desses o Senhor quer que eu prepare? O Senhor já tem preparado aí as pessoas que vão estar com a gente também o ano que vem. Então já estou orando por isso, queridos, e vou preparar isso com antecedência dessa vez, para não ficar correria como da outra vez, né? Foi muita correria. Mas vamos lá, esse tempo aqui é precioso para mim também. É um tempo diário com Deus, virou parte da minha rotina, virou um momento especial de se encontrar aqui com vocês, nossos amigos, irmãos na fé, e sermos também abençoados por Deus. Você não tem ideia o quanto eu sou abençoado por Deus também servindo vocês. Sou muito abençoado. Todos os dias sou edificado pelo Espírito Santo, abençoando vocês.
Então, está dentro do que a gente vai ministrar hoje no devocional, né, de cuidar bem do rebanho de Deus. E eu queria que vocês soubessem disso, o quanto eu sou abençoado por Deus em poder servir vocês, em me organizar, em me preparar, seja dias de calor, de frio, dias de correria, dias de tranquilidade, dias que você está bem, dias que você não está, mas se dispor a servir vocês. Tem sido uma bênção para mim, tem sido todos os dias um renovo de Deus. Então vocês também têm colaborado muito com a minha vida, têm colaborado muito, né, com o meu crescimento. Glória a Deus por isso. E assim é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, né, a Bíblia fala assim que os irmãos, a pessoa, né, o ferro com o ferro se afia, e nós, um com os outros, também se afiamos. Glória a Deus também por cada pessoa aqui, que a gente também tem de alguma forma tentado servir outras pessoas, seja com palavras de consolo, seja com recursos, não é verdade? Quantas pessoas aqui, todos nós já não ajudamos, fizemos parte, abençoamos, né, vidas. Então isso aqui eu acho que tem tudo a ver com o reino de Deus. Tem tudo a ver com o reino de Deus, tem tudo a ver com o que Jesus propôs para nós e tem sido uma bênção. Amém? Glória a Deus, queridos. Então vamos orar, fazermos o nosso devocional de hoje, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela vida de cada pessoa, Senhor, que está aqui. Obrigado por esse tempo, Senhor, que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, vem ministrar as nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Espírito Santo de Deus, toca a nossa família agora. Senhor, situações que estão insolúveis, Pai, que a gente não consegue resolver. Senhor, estende as tuas mãos e abençoa. Senhor, que pessoas sejam curadas aqui nesse tempo de oração. Que pessoas sejam restauradas. Que pessoas sejam fortalecidas. Que famílias recebam um toque do Teu Espírito Santo, que sejam abençoadas. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra gere vida dentro de nós. Para a honra e glória do Teu nome nós oramos. E eu abençoo a vida dos Teus filhos. Amém. Amém, queridos. Vamos lá então. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 ao versículo 30. Esse mês nós estamos falando sobre servir. A palavra diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atingir os discípulos. Olha aí. Só antes da gente começar a ministrar, o Jonathan avisando a gente aqui que hoje é aniversário dele. Jonathan, que Deus te abençoe grandemente, meu querido. Parabéns. Você aí, meu querido, está aqui junto com a gente. Coloca aí também um parabéns aí pro Jonathan, em nome de Jesus. Vamos compartilhar o devocional. Vou compartilhar aqui com algumas pessoas. Isso, estou mandando. Compartilha aí também. Assim que você compartilhar, escreve Jesus. E dê um parabéns pro Jonathan. Jonathan, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Queridos, todos nós que servimos a Deus, devemos servir com verdade e integridade. Uma coisa que a gente tem que fazer sempre é cuidar do nosso coração, para que o nosso coração não distorça a palavra e nem a verdade na vida dos outros. Eu falo isso com tristeza porque há muitas pessoas que se aproveitam da palavra, e não é de hoje isso aí, não acho que isso é de hoje, não. Isso é desde que o ser humano se afastou de Deus, ele sempre está distorcendo as coisas de Deus. Sempre há pessoas para se aproveitar e distorcer as coisas de Deus. Então, infelizmente, eu não vou dizer para você é esse ou aquele, mas sempre há pessoas que estão se aproveitando da palavra, ou distorcendo a palavra,
enganando pessoas. Né? Cada pouco você vê uma situação na internet, hoje em dia se tornou público, né? Muitas coisas você consegue ver. Então, situações que não vale a pena nem a gente falar. Mas você, como um cristão, tem que estar atento. Não é porque a pessoa fala bonito, não é porque a pessoa usa palavras corretas, né, que essa pessoa deve ser ouvida. Você tem que ter um discernimento do Espírito Santo. E aí, como um cristão, a primeira coisa, você peça discernimento do Espírito. Senhor, me dá direção, discernimento. Um dos conselhos que a Bíblia diz é o seguinte: ouça tudo, retenha o que é bom. Então, eu aplico muito isso na minha vida, desde que me converti e aprendi esse princípio. Eu não tenho medo de ouvir, mas eu ouço e retenho o que é bom. Ouço e retenho aquilo que eu já conheço. Por isso que a gente não pode, eu conheço da palavra, por isso que a gente não pode ficar refém. Eu sempre digo isso para você. Eu não quero que você fique refém do que eu digo para você. Eu estou aqui como um discípulo de Jesus, estou aqui para te ministrar a palavra, orar com você, para abençoar você, mas eu não quero que você fique refém do que eu falo para você. Você não deve ser refém de ninguém, porque você é um filho de Deus. Você deve sim obedecer a quem lhe é devido, isso é princípio da palavra, mas jamais você deve se tornar refém ou escravo de alguém, mesmo que seja nos pensamentos, ideologicamente, ou no ensinamento. Você tem que se tornar, você é um filho de Deus e você deve se tornar uma pessoa livre, se manter uma pessoa livre. Agora, não adianta você também ser uma pessoa ignorante, no sentido de não aceitar a opinião de ninguém. Não é isso que eu estou ensinando para você. O comparativo que você sempre deve fazer é com a palavra de Deus. É por isso que você, como um cristão, você deve ler a palavra. Então eu estou aqui sugerindo um texto bíblico para você, 2 versículos, mas você deve ler a palavra. Quem sabe hoje você pode ler Atos capítulo 20 inteiro. Se alimentar da palavra, que a palavra se torne vida dentro de você. E aí a gente vem aqui para esse texto e diz assim: olha, o Senhor já estava orientando aqui, através do apóstolo Paulo, orientando os próprios líderes cristãos, os servos, e orientando a igreja. Primeira coisa, orientando para que eles cuidem também de si mesmo. Cuidem de si mesmo, cuidem da saúde, cuida do coração, cuida da integralidade da sua vida. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos zelar pela nossa saúde. Nós precisamos zelar, né, pela nossa saúde mental, pela nossa saúde física. Nós temos que zelar por isso. Você não tem que idolatrar você, não. Você tem que cuidar de você. Cuidar daquilo que Deus te deu, que é o templo hoje do Espírito Santo, que é o teu corpo. Cuidar da sua mente, do seu coração. Viver uma vida debaixo da graça de Deus é isso. Então esse cuidado, ser um pastor de coração de si mesmo. Pastorear também a si mesmo. Organizar a tua família, ter tempo para a sua família, ter tempo para o seu lar, né? Ter tempo para você servir a Deus. E aí nós podemos também cuidar da igreja do Senhor. Esse é um princípio para a minha vida, é bíblico e é um princípio para a minha vida. A Bíblia diz assim: se você não cuida bem da sua casa, como você vai cuidar da igreja do Senhor? Eu tenho isso no meu coração. E não vou dizer para você que a minha família é perfeita, não é. A gente já teve muita desavença, muitos desajustes, muitos problemas de todos os tipos, né? Várias situações que nós já vivemos juntos, né? Situações que foram uma bênção, uma alegria, situações que nos fizeram pensar em desistir, situações de dores, de sofrimento. Então, situações que todos nós enfrentamos, cada um de nós podemos enfrentar, mas nós precisamos pastorear a nossa casa. Pastorear a nossa casa é enfrentar os problemas que estão diante de nós, enfrentar os dilemas do nosso coração. Aí eu vejo muitas pessoas que são uma bênção na igreja, mas são péssimos em casa. São uma bênção com os outros, mas são péssimos com os filhos. São uma bênção com outras pessoas, são delicados, são educados, são gentis, mas são grosseiros nas suas casas.
E aí você vê várias situações que infelizmente chega a público de líderes, de pastores, de pessoas que cantam, que são de grupos de louvor, enfim, que dão mau testemunho na sua casa, com seus filhos, que as pessoas da sua casa não têm nada de bom para dizer sobre eles. Mas mesmo sendo eles aplaudidos por tantos. Isso não é evangelho, meu querido. Então eu quero dizer para você, você não tem que ser perfeito, não. Você tem que ser parecido com Jesus, você tem que ser um filho de Deus, você tem que ter um coração humilde, você tem que ser perfeito, você vai errar, você vai falhar, mas você tem que estar disposto a servir de todo o teu coração. Começa servindo dentro da tua casa. Seja um pastor, uma pastora de coração dentro da sua casa. Ocupe um lugar sacerdotal na sua casa. Pastoreie a sua casa. Não é o pastor ou um líder que tem que resolver os problemas da sua casa. Ele vai te orientar, te direcionar. Mas quem tem que resolver os problemas da sua casa é você. É você que precisa dobrar o joelho pela tua família e orar. Clamar, jejuar, interceder. Você precisa clamar, jejuar, interceder, se colocar na brecha. Eu sei, querido, tem situações que sozinhos nós não conseguimos, e aí nós temos a presença do Espírito Santo, temos irmãos preciosos que nos ajudam em oração. Quantas vezes, olha aqui para mim um minuto, quantas vezes eu fui abençoado por irmãos, pessoas que às vezes nem sabiam o que eu estava vivendo, estavam orando, intercedendo por mim, clamando pela minha vida, sendo bênção na minha vida. Então essa é a bênção da igreja, glória a Deus por isso. Quantas vezes eu pude também ser bênção na vida de alguém. Então nós precisamos cuidar do rebanho de Deus. Cuidar do rebanho de Deus. E aí eu quero ajudar você, quem aqui é um filho de Deus? Quem aqui é um filho de Deus? Escreve nos comentários aqui, eu sou um filho de Deus. Deixa eu trazer um ensinamento para você muito precioso. Às vezes, você fica jogando a responsabilidade da questão pastoral só sobre a vida do teu pastor. O teu pastor tem uma responsabilidade maior mesmo, com certeza. Ele tem uma responsabilidade maior. Eu tenho uma responsabilidade maior sobre a igreja que eu pastoreio. Eu tenho uma responsabilidade maior. É igual pessoas aqui, às vezes me procuram para falar, para conversar alguma coisa. Eu sempre pergunto assim, você já falou com o teu pastor? Sabe por que isso é importante? A figura do seu pastor, a pessoa que ora por você, que acompanha você, que vai te visitar no hospital, que vai te acompanhar nos momentos difíceis. Essa pessoa, teu líder, teu pastor, às vezes é o teu pastor, às vezes é um líder da igreja que faz essa função pastoral. Então eu queria dizer para você o seguinte, na igreja você deve sair de uma mentalidade infantil e assumir uma responsabilidade, uma mentalidade de responsabilidade. Então muitas pessoas às vezes me dizem isso e eu não tenho que responder para elas porque de fato eu não consigo fazer isso. Eu não tenho como suprir essa carência ou essa necessidade. Às vezes tem pessoas que dizem, o pastor não falou comigo, o pastor não me procura, o pastor não me visitou, o pastor não me mandou mensagem. Como que eu vou fazer isso sozinho? É impossível, queridos. Não dá. É impossível. É lógico, quando você sabe de uma situação ou outra, uma pessoa que está enfrentando um tempo difícil, uma família, tá? Você tenta dar essa assistência, se esforça para ajudar aquela pessoa ali, mas você não tem como nem saber de tudo e você não tem como nem fazer tudo. Agora, uma igreja, uma família da fé que tem uma mentalidade de um pastor de coração, eu escrevi esse livro por causa disso, uma mentalidade de pastor de coração, essa pessoa assume uma responsabilidade, ela se coloca também como responsável no corpo de Cristo e ela não fica só buscando a atenção, ela dá também atenção. Quero dar um spoiler já, adiantar um pouquinho do que a gente vai falar amanhã, mas quantas pessoas que às vezes acham que melhor é só receber. Não, meu querido, melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Então, assuma um papel de responsabilidade. Quem sabe hoje você pode ser uma bênção aí na sua família da fé, na sua família, na igreja, e dizer assim, olha, tal pessoa, estou sentindo falta dessa pessoa.
Aí você manda uma mensagem para a pessoa, conversa com ela, fala, mas o pastor ou a pastora não se importa comigo. Fala, meu querido, mas eu estou aqui como um coração de pastor sobre a sua vida, te servindo. Deus tem levantado pessoas para servir. A obra não depende de uma pessoa só, a obra depende do corpo de Cristo. Então a gente fica jogando responsabilidades em grandes líderes. O pastor tal vai resolver os problemas, o apóstolo tal, o sacerdote tal, quem seja. A gente fica jogando essa responsabilidade e tentando endeusar pessoas que não são deuses. Com todo respeito. Às vezes a gente fica endeusando um pastor, uma figura pública, que seja de repente um pastor, ou até mesmo os católicos, e fica endeusando às vezes o Papa, mas ele vai morrer também, queridos. É uma pessoa de carne e osso como qualquer outra. Nós precisamos assumir uma responsabilidade como cristãos. Esse é o reino de Deus. Jesus disse assim, para os discípulos, não disse para um discípulo. Disse assim, toda a autoridade me foi dada, agora vocês façam discípulos de todas as nações. Essa palavra é para o pastor Fernando? Essa palavra é para o fulano de tal? Também. Mas essa palavra é para você, que é um filho de Deus. Essa palavra é para você que é um filho de Deus. Então não se isole, pelo contrário, se coloque numa posição de servo. O que eu gostaria que você guardasse de hoje no nosso devocional é: cuide de você, no sentido da sua saúde, em todos os sentidos, emocional, físico, cuida da sua vida, peça ajuda se você precisa, não espere as pessoas adivinhar o que você tem, peça ajuda, tenha pessoas de confiança, pessoas que são bênçãos na sua vida perto de você, não fique esperando as pessoas adivinhar ou alguma coisa acontecer para que elas percebam você. Não, que ele peça ajuda, seja humilde, mas se coloque num lugar de servo, que ele se coloque num lugar como um pastor de coração, coloque para servir outros. Imagina se todos nós tivermos a mentalidade que eu estou dizendo para você. Ninguém da nossa terra, da nossa cidade vai ficar sem pastor. Ninguém da nossa cidade vai ser como aquelas ovelhas que não tem pastor. Ninguém. Porque a igreja assumiu uma responsabilidade de serva de Deus. Então seja o melhor cristão aí na sua cidade. Seja um excelente cristão aí na sua igreja. Sirva de todo o coração ao Senhor. Amém, queridos? Você foi edificado hoje na palavra? O que você pode fazer em resposta hoje a essa palavra? De repente você pode hoje dobrar o joelho e orar por alguém. De repente você pode ir até alguém, falar com alguém, ligar para alguém, mandar uma mensagem, fazer diferença na vida de alguém. Vocês não têm ideia como eu fico feliz quando eu vejo alguém assumindo esse tipo de responsabilidade, dizendo assim: pastor, eu falei com tal pessoa, eu mandei uma mensagem, eu orei, eu visitei tal pessoa, eu compartilhei, eu ajudei essa pessoa a se levantar, fui visitá-la num hospital, fui acompanhá-la num tempo de dificuldade. Eu estou aqui fazendo a minha parte como um cristão. Vamos fazer a diferença. Vamos escrever igual o Militão escreveu, preciso fazer a diferença. Escreve aí nos comentários, preciso fazer a diferença. Em nome de Jesus. Queridos, nós vamos orar. Nós vamos pedir agora a graça de Deus. Coloca aqui os seus pedidos de oração. Não fique constrangido em pedir oração. Pode colocar aqui, nós estamos como igreja. Nós vamos orar juntos. Não é o pastor Fernando que faz milagres, é Jesus. E é o corpo de Cristo que ora e clama. É o poder da oração da igreja. E nós vamos orar em nome de Jesus. Maria colocou aqui a oração pelo esposo, que fez cirurgia. Vamos orar pelo Dola. Vamos orar pelos filhos e netos da Maria. Aí, preciso fazer a diferença. Isso mesmo, queridos. Isso aí, a Mauri. Coloca aqui, queridos, seu pedido de oração. Aí a Silvia, preciso fazer a diferença.
Oração pela saúde da Tamires, vamos orar. Queridos, nós temos tantos pedidos de oração e alguns pedidos, vamos dizer assim, pedidos que são gravíssimos, situações que é um milagre, só um milagre pode resolver. Então nós vamos clamar. Se você vai lembrando aí das pessoas, tem o Arthurzinho, tem o outro Arthur, né? Tem o Samuelzinho, né, que tá buscando o transplante do coração, né? Nós temos a Liane, nós temos a Adriana, nós temos várias vidas, né, que precisam de um milagre. Tem pessoas que estão aqui, né, fazendo campanha de oração pela sua família. Faça mesmo, querido. Campanha de oração todo dia de manhã, orando, clamando, né, pedindo a graça de Deus. Então vamos orar e o Senhor vai te fortalecer. Em nome de Jesus, oremos. Pai, eu abençoo agora a vida dos teus filhos. Quero declarar sobre a família 659 a tua bênção. Quero declarar sobre o teu povo a tua bênção. Senhor Jesus, nós oramos, pedimos ao Senhor que os sustente eles com a sua graça. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelos testemunhos que o Senhor está possibilitando a gente de ver e ouvir aqui nesse momento. Senhor, nós entregamos em tuas mãos, Pai, cada casamento, cada homem, cada mulher. Pedimos ao Senhor, Pai, que tenha misericórdia, Pai amado, dessas famílias que precisam de uma intervenção. Nós queremos orar também, entregando nas tuas mãos, Senhor Deus, essas pessoas que têm pedido oração, Senhor Deus, que está enfrentando momentos gravíssimos na sua saúde e precisam de uma intervenção dos céus. Nós declaramos isso. Toda enfermidade nós repreendemos. Declaramos um tempo de milagre. Senhor, eu abençoo, Deus. Senhor Deus, o trabalho dos seus filhos, a empresa, os negócios. Quero declarar prosperidade sobre eles. Que a bênção do Senhor venha sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Senhor, as igrejas que estão aqui representadas, Senhor Deus, as cidades que estão aqui representadas, nós abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe muito você. Hoje eu vou acompanhar a Márcia aqui numa das cidades que ela vai palestrar, levar os materiais, compartilhar, né, sobre prevenção, sobre superação da violência sexual contra criança e adolescente. Nós vamos estar servindo hoje junto em família, vamos levar até as crianças junto para a gente servir em família com esse assunto tão nobre para a gente fazer. Que privilégio para mim. Que Deus abençoe muito a vida de todos em nome de Jesus. Aqui é o Arthurzinho, né? Outro Arthur, que é da Luciane, também uma Luciane, né? Mas essa é da Bahia. Meu sobrinho Arthur já não tem um rim e está com uma mancha no pulmão. Ele diz, tia, estou curado. Nós cremos, essa é uma palavra que Deus tem colocado no coração dele. E declaramos isso sobre o Arthur. Está curado, em nome de Jesus. Nós, como igreja, cremos na intervenção dos céus na vida dele. Filhos, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Sexta-feira, sábado, domingo a gente não tem ao vivo o nosso devocional. Mas faça o devocional, a gente se vê segunda-feira. Um abração.